Bom dia, crianças. Na aula de semana passada, nós aprendemos aí a fazer a contagem dos números. Nós estudamos o sistema de numeração decimal. Foi apresentado para vocês esse quadro de valor e lugar para que vocês preenchessem, né, os números dados, que vocês fizessem o preenchimento nesse quadro de valor e lugar e fizesse a observação dos algarismos dentro do número. Então, nós vimos aí que os números são divididos em classes e que cada classe tem 3 ordens, que é a ordem das unidades, dezenas e centenas. Foi passado também um exercício para vocês, né? Na outra página da apostila de vocês, eu deixei apresentado aí um quadro com umas informações importantes sobre ordem de grandeza. Então, nos exercícios de hoje, é muito importante a compreensão de ordem de grandeza de um número. O que é ordem de grandeza de um número? Ordem de grandeza de um número já está falando ordem de grandeza, ordem grande, a maior. Então, ordem de grandeza é a maior ordem dentro de um número. Então, Lucas fez um esquema de valor e lugar para descobrir a ordem dos algarismos dentro do número. Então, ele descobriu que o algarismo 5 ocupa a 6ª ordem dentro do número 529.146. Então, quem é essa 6ª ordem? É a centena de milhar. Então, a ordem de grandeza desse número é 5 centenas de milhar. Esse conceito vai ser muito importante na aula de hoje, para você poder fazer a leitura do número por extenso. Na aula passada, nós aprendemos aqui a contar, né? Qual é a posição dos algarismos dentro do número? Unidade, dezena, centena. Nessa aula de hoje, nós iremos aprender a escrever esses números por extenso. Então, é muito importante que você compreenda a ordem de grandeza de um número para que você faça a leitura. Então, deu uns exercícios relacionados a isso. Também vimos aí o valor relativo e o valor absoluto. O valor absoluto é o valor do algarismo, é o valor dele mesmo dentro do número. Tipo, se eu falo 834, o valor absoluto do 4 é o 4, do 3 é o 3 e do 8 é o 8. Já o valor relativo, que é o valor posicional, é o valor que o algarismo ocupa dentro desse número. Então, o 4, ele é a unidade, o 3 é a dezena e o 8 é a centena. Então, 4 unidades é número 4, que a gente representa. 3 dezenas é 30. 8 centenas, eu escrevo 800. Também dei aqui uma decomposição, como que a gente decompõe o número, né? E apresentei um problema para vocês descobrirem o número. Antes de eu prosseguir, eu gostaria de deixar, né? Deixar uma dica para vocês em relação à questão de ordem. Vou pegar uma folha aqui para vocês, em relação à ordem de grandeza de um número. Então, como eu falei no início da apostila de vocês, que eu formo qualquer número com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu vou escrever um número aqui. 2, 4, 3, 5, 1, 9, 8. Então, se todo número ele tem classes e essa classe ela é formada por 3 algarismos e eu sempre começo da direita para a esquerda, então eu vou separar esse número em classe, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bom,
primeira classe, segunda classe, terceira classe. Então, eu sei que o número, ele tem que ter, ó, unidade, dezena, centena. Novamente, ó. Unidade, dezena e centena. Só que essa classe aqui, a primeira classe, é a classe simples. A segunda classe é a classe do milhar. Então, aqui eu tenho, ó, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, essa aqui é a classe simples. Essa aqui é a classe do milhar, que é a mesma coisa também que eu falar 1000. E eu tenho a terceira classe, vou puxar aqui, melhor para vocês enxergarem. E a terceira classe, que eu tenho só um número, que é unidade. E essa classe, a terceira classe, ó, simples, milhar, milhão. Então, essa classe é a classe dos milhões. Então, é a unidade de milhão. O que eu quero transmitir para vocês aqui é que qualquer exercício que eu vá resolver relacionado à contagem de números, se eu fizer o esquema de valor e lugar, eu consigo desenvolver qualquer exercício de uma forma correta. Veja bem, na questão 3, né? Na questão 3 da apostila da semana passada de vocês, eu deixei uma atividade aí, ó. Decomponha os números a seguir conforme o exemplo. Então, eu escrevi aqui 543.609 e deixei um exemplo: 5 centenas de milhar, 4 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 6 centenas e 9 unidades. E deixei a alternativa B e C para que vocês fizessem. Vamos supor que eu tenha apresentado para vocês só por extenso, para você me falar qual é o número. Mais para frente, com o passar do tempo, vocês já vão, né, olhar e já vão escrever. Caso vocês tenham dúvida ainda, não estão conseguindo olhar a forma por extenso e escrever o número, eu aconselho que sempre que vocês forem fazer exercício desse tipo, que vocês construam um esquema de valor e lugar. Vá no cantinho da sua folha e faça um esquema de valor e lugar. Então, aqui, o número já me fala em centenas de milhar. Então, a minha grandeza desse número é centenas de milhar. Então, eu vou no cantinho da folha e escrevo e faço meu esquema, ó. Unidade, dezena, centena. Fiz a simples. Unidade de milhar, dezena de milhar, centenas de milhar, que é a minha grandeza. A minha grandeza é centenas de milhar. A minha última ordem é centenas de milhar. Fiz, pronto. Então, eu sei que aqui é unidade, aqui é dezena, aqui é centena. Aqui é unidade de milhar, aqui é dezena de milhar e aqui é centena de milhar. Então, agora eu vou fazer a leitura e completar esse esquema. 5 centenas de milhar. Centenas de milhar está aqui, então eu venho aqui e escrevo 5. 4 dezenas de milhar. Dezenas de milhar está aqui. Eu venho e coloco 4. 3 unidades de milhar. Unidade de milhar é essa daqui, ó. Eu venho aqui e coloco 3. 6 centenas é essa posição aqui. 9 unidades. Unidade está aqui. Observe que a dezena está sem número. Se não aparecer o número, significa que o número que representa aqui é o 0. Pronto, escrevi meu número. Vê se não confere. 543.609. Agora eu quero que você escreva por extenso o número, a alternativa B, ó. 843.052. Então, se eu fizer um esquema, ó, se eu fizer um esquema de valor e lugar, eu desenvolvo essa questão num segundo. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Pronto, aí agora eu faço, né,
eu faço esse número por extenso. Então, como eu começo aqui, ó, com a maior ordem de grandeza, eu vou escrever, ó, 8 centenas de milhar, vírgula, 4 dezenas de milhar, vírgula, 3 unidades de milhar, vírgula. Tem zero, eu não leio. Tem o zero, eu pulo, eu não leio. A ordem do zero, eu não preciso fazer a leitura dele. 5 dezenas e 2 unidades. Então, se eu fizer um esquema de valor e lugar, eu consigo resolver qualquer exercício relacionado à questão de contagem de números por extenso, para que eu tenha compreensão da posição dos algarismos dentro do número. Então, é uma dica que eu quero passar para vocês hoje. Construa num cantinho do caderno de vocês, sempre que vocês encontrarem um exercício referente à contagem, um esquemazinho de valor lugar, que são essas setinhas: unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centenas de milhar, entenderam? Então, essa é a minha proposta hoje. Eu quero passar para vocês, se vocês construírem um esquema de valor e lugar, eu faço qualquer exercício referente à contagem de números.